Saudade de encontrar as amigas, né, minha filha? Ai, meu nome é Larissa Guerra e eu tô subindo pelas paredes de saudade de encontrar minhas amigas, pelo amor de Deus. Meu nome é Marina Mels e eu tô no mesmo estado. A abstinência total, tremendo, passando mal, suando frio de vontade de encontrar as minhas amigas. Então hoje a gente vai falar sobre amizade, essa relação tão importante pra gente em todos os momentos e ainda mais agora em que estamos nas nossas casas. Então, como as nossas amigas são importantes, de que forma elas estão presentes na nossa vida mesmo que a gente não saia de casa. Então, bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Então, esse episódio nasceu de mais uma brisa nossa, né, Marina? Porque a gente estava listando os temas que a gente quer conversar, inclusive no final do programa a gente vai dar um recado importante aí para vocês, mas a gente começou a pensar muito sobre como essas relações estão acontecendo durante esse período de coronavírus. E eu quero começar perguntando para ti, Marina, quando foi a última vez que você viu seus amigos e como é que tem sido, o que você tem feito para manter contato com eles? Bom, então, aqui na nossa região a gente teve um marco muito claro de quando foram as últimas vezes, que foi um evento grande que acontece aqui, que é o Festival da Cerveja. E no Festival da Cerveja eu vi muita gente, vi muitos amigos, vi você, vi vários amigos que estavam lá no evento, eu estava trabalhando, então acabei me encontrando com vários deles. E isso já faz mais de um mês e alguns dias aí. Então, pra mim é muito claro que foi naquele momento a última vez que eu vi os meus amigos. Depois de lá, as únicas pessoas que eu vi foram os meus pais, porque eu tive que vê-los, e o meu irmão. Só, não vi mais ninguém, pessoalmente, né? Por vídeo, em compensação, estou vendo bastante gente nos últimos dias e estou reaprendendo isso. E você, quando foi a última vez que você viu seus amigos? Bom, eu também fui no Festival da Cerveja, né, só que eu fui no dia 13 de março, porque no dia 14 eu já me auto-isolei e desde então as únicas pessoas com quem eu tenho visto fisicamente, pessoalmente, é meu namorado, os meus sogros, quando a gente vai levar as compras da semana para eles, e a recepcionista do prédio da NSC e os vigilantes que trabalham lá no prédio. Então, basicamente, são essas pessoas. E claro, né, caixa de supermercado, essas frentista, quando eu paro para abastecer o carro, essas pessoas, mas pessoas próximas mesmo já faz um tempo. E a minha família mesmo, meu Deus, né, minha mãe eu não vejo desde, sei lá, desde o começo de fevereiro, assim. E a gente também tem usado essa estratégia de, sei lá, fazer chamadas de vídeo loucamente com os amigos para matar saudade e tal. E até eu acho muito curioso como a frequência aumentou, porque até amigos que a gente não falava com tanta frequência, não via com tanta frequência, eu tenho conversado mais agora durante esses tempos de isolamento, assim. Tu tem acontecido isso contigo também? Tem acontecido comigo. Eu não sei se no meu mundo analógico aqui, eu não tinha esse hábito de fazer chamada de vídeo, assim, principalmente não tinha, mas não tinha mesmo. Mesmo com as minhas afilhadas que não moram perto, enfim, que eu não consigo ver com tanta frequência, a gente geralmente se mandava vídeos ou se mandava áudios, a gente não tinha esse hábito de falar realmente por vídeo. E agora isso se tornou meio que uma rotina, assim, né? Como antes a gente falava por áudio, por ligação, por se encontrar, a gente tem falado por vídeo. Ainda eu acho muito estranho porque eu ainda tenho uma senhora morando em mim que acha muito esquisito, assim. Eu não tenho muita habilidade. O próprio Zoom, que é uma ferramenta que tá todo mundo usando. Uma outra coisa assim, eu não imaginei que houvessem tantas ferramentas de reuniões e encontros de vídeo. Tem uma profusão delas, sabe? E eu nem tinha conta nessas ferramentas, fiz agora com a questão do corona. Então, não tinha muito esse hábito. Tu também não tinha, né? A gente não falava por vídeo. Não. Eu só falava, tinha o costume só de fazer chamada de vídeo com a minha mãe e a minha irmã quando a gente quer conversar e ver meu afilhado, assim. Então, já era meio que um hábito familiar, né? Já de alguns anos, assim, a gente fazer um FaceTime, assim, pra conversar. Mas eu fui dar uma pesquisada, assim, se a gente já tinha alguma coisa sobre como a gente tá fazendo pra se relacionar nesses tempos de pandemia. E eu vi que as lives no Instagram aumentaram 70% no mês de março. O Zoom foi baixado mais de 12 milhões
por mais de 12 milhões de usuários no mês passado, e a gente está começando a estudar um pouco quais são os impactos disso, né? Eu vi uma pesquisa que foi feita pelo professor Chris Ferguson, da Stetson University, ele é professor de psicologia, e ele diz que, de forma geral, as pessoas não foram projetadas para se isolar uma das outras. Não é nem evolucionário, né? Toda a evolução humana, ela tá ligada ao contato com outras pessoas, pessoal, né? E as pessoas estão recorrendo às telas e à tecnologia para saciar as suas necessidades sociais, que, por hora, não podem ser saciadas no mundo real, né? E eu acho muito louco também, porque existem pesquisas que mostram que os amigos, o poder da amizade, assim, tá muito ligado a um indicador de bem-estar social na vida de uma pessoa. Tem um estudo da Universidade de Harvard, que é feito desde 1937, para entender o que faz uma pessoa saudável, e entre várias coisas, uma das principais é a amizade. A conclusão desse estudo, que está rolando desde essa época com centenas de pessoas e tal, é de que ter amigos aumenta até a expectativa de vida e pode ajudar a prevenir doenças, porque a amizade ajuda a liberar hormônios, ocitocina, que é um hormônio ligado ao prazer, ao bem-estar, e isso acaba acalmando o nosso corpo, assim. Muito louco, né? Como que a gente já sente emocionalmente é comprovado pela ciência. Ciência sempre é ciência. Mas eu fico pensando, assim, eu também tô nessa de fazer já uns 40 dias que eu não vejo minhas amigas pessoalmente, que a gente não sai e tal, e aí eu já tô, assim, fazendo, sabe, meio que uma miragem, assim, de imaginar fazer uma feijoada quando a gente pudesse encontrar de novo, assim, aqui no quintal de casa, Me tipo, convida. sim, com certeza. É óbvio que você vai ser convidada, ridícula. Mas eu já tô meio que nessa, assim. E esse final de semana, especificamente, foi um final de semana que eu senti bastante, assim, sabe? Tipo, meu, que saco, cara. Eu queria estar com as minhas amigas, queria ver minha família. Inclusive, a minha família, agora há pouco, tava fazendo, tipo, uma lista de comidas que a gente vai comer quando a gente se encontrar de novo. E a lista, ela não termina nunca, assim. Parece que a gente vai comer por um mês. Melhor família. Melhor família. Tem família brigando por causa de negócio de política. Vocês estão o quê? Fazendo a lista das Não, comidas. a Muito gente mais fala de útil. lista de comidas. Olha só, a lista, deixa eu achar aqui, porque ela é maravilhosa. A gente tava falando, e aí começou a entrar, apareceu um café colonial, de repente a gente começou, não, mas tem que ter polenta, tem que ter feijoada. Foi assim, ó, minha mãe falando assim, ó, vamos ter que fazer uma festa com garrafões de vinho, ponche, bolo de ricota, de aipim, bolo de cravo, Ai, que bolo de chocolate, bolo delícia. de cenoura, torta salgada, churrasco. Aí minha tia, cookies, dadinhos de tapioca. Aí a minha prima, pastel assado, lasanha. Daí, aí eu falei, tá, tem que ter Socorro. paçoca de pinhão, sopa de aioline. E aí a gente, meu Deus, né, não vamos parar de comer nunca, mas vai ser Mas é assim. engraçado como a Mas, gente tá sentindo falta disso, né, amiga? Tipo, de sentar numa mesa pra tomar uma cerveja com os amigos, tipo, dividir uma pizza, comer um sushi, sabe? Eu acho que a minha saudade não é nem tanto da comida, mas é da companhia, do momento, sabe? Do estar perto das pessoas, assim. E é muito engraçado, porque essa semana a gente fez uma chamada de vídeo, eu, Larissa e Larissa Teaching, nossa amiga, as três senhoras tomando sopa, né, e conversando, e aí é isso, o que nos une não é a comida propriamente dita, mas parece que a comida é um símbolo, né, de que a gente tá junto de alguma forma, assim. até porque o fato, né, a alimentação, ela tá muito ligada à socialização, né, o Michael Pollan, lá naquele trabalho dele do Cooked, ele fala que o ser humano só se tornou o ser humano porque ele passou a cozinhar o seu alimento e a se reunir numa roda ali em volta de uma fogueira e a confraternizar. Então, acho que a gente fala da comida nesse sentido, né, de como isso tem um poder, assim, de socialização. E, de fato, eu e o Rob, a gente tá em casa, a gente faz o nosso sextou, a gente tá se divertindo juntos e tal, mas ainda assim, a gente tá com saudade dos nossos amigos, né, é difícil também ficar tanto tempo assim longe. Com certeza, e se pra gente tá difícil,
imagina pra quem mora fora, né? Exatamente. Eu procurei a Sarita Gianesini, ela é jornalista e ela mora há alguns anos em Dublin, morou também um tempo na Itália, e a gente começou a pensar de tipo, nossa, como é a situação, será, de uma pessoa que tá morando em outro país, que não tem família por perto, como é que é essa vida de amizades e a vida social durante esses tempos de pandemia. Então, com vocês, Sarita. Eu sou jornalista, moro em Dublin há alguns anos, então, por causa disso, eu meio que já estou acostumada a falar com os meus pais, irmãos e amigos que moram longe por videochamada e por muita mensagem de WhatsApp. Desde que o corona chegou aqui na Irlanda, a cada semana que passa o governo meio que vem restringindo mais e mais a circulação de pessoas e impondo medidas de contenção mais rígidas. A última que saiu é de que as pessoas só podem sair de casa numa distância máxima de 2 quilômetros. Isso quer dizer que nada de passear muito, nada de se aglomerar nos parques, nada de visitar os amigos e muito menos ir no pub beber uma Guinness. A última vez que eu saí para encontrar um amigo foi antes da quarentena ficar assim tão rígida. Isso faz umas 5 semanas, talvez mais. A minha sorte é que eu divido a casa com outras 3 amigas, então a situação é um pouco mais confortável, menos solitária, por assim dizer. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar de casa e eu estou fazendo isso desde o dia 10 de março. Então, eu passo muitas horas do meu dia no telefone ou em videochamadas. E o que eu sinto é que, mesmo que eu já não fizesse muitas chamadas de vídeo com os meus amigos e até com os meus pais antes disso tudo começar, agora meio que, ao invés de aumentar a quantidade de chamadas de vídeo, eu reduzi, porque é como se o trabalho consumisse toda a cota de comunicação por videochamada que eu pudesse oferecer para as pessoas. Eu acho que é muito mais angustiante estar longe da família nessa hora, porque se acontecer alguma coisa, se eu precisar ir para o Brasil do dia para a noite, é muito mais difícil numa situação dessa. E isso faz com que, no começo da pandemia, eu sei que eu infernizava os meus pais com mensagem e notícia e print do Instagram do Ministério da Saúde sobre coisas para fazer, coisas para não fazer, porque eu ficava muito angustiada. E aí eu entrei num looping de ler notícia o tempo todo, tá todo o tempo muito nervosa, muito preocupada, não dormi direito, e aí a minha mãe pediu para eu parar um pouco, e aí eu parei e tentei relaxar mais porque isso estava me fazendo mal também. Eu cheguei a fazer um happy hour usando Microsoft Teams, mas eu achei meio estranho, artificial, e eu senti falta das interações com pessoas aleatórias que tu tem quando tu vai num bar de fato. Então eu continuo falando com os meus amigos por mensagem, mas não cheguei a repetir nenhuma videochamada ou essas chamadas tipo festa que se faz por esses aplicativos. Com a minha família eu mantenho a frequência de mensagens e videochamadas que eu já fazia antes, e eu acho que a única coisa meio que mudou é que a quarentena me fez sair daquele lugar de um dia eu escrevo para aquela pessoa, para de fato eu escrever para pessoas queridas com as quais eu já não conversava há bastante tempo. Eu acho que a parte mais difícil é não poder encontrar o mozão. Ele é com certeza a pessoa com quem eu mais tenho conversado. A gente se escreve, telefona, faz videochamada uma vez ou outra, mas se encontrar a gente não pode, porque existe uma lei aqui proibindo que as pessoas se afastem mais de 2 quilômetros das suas casas e a gente mora numa distância maior do que isso. Enfim, eu fico reclamando que eu não aguento mais ficar tanto tempo trancada, e ele que tem que ficar me puxando para a realidade de que o mundo inteiro está de quarentena. Sobre os reencontros, me dá um quentinho no coração de pensar como é que vai ser. Eu imagino que quando eu me encontrar algumas pessoas de volta, vai tocar Chega de Saudade no fundo, vai ter aquela corrida para se abraçar, drama, choro e todo esse tipo de coisa que uma pessoa sentimental como eu tem direito.
Mas ao mesmo tempo que eu imagino esse reencontro feliz, eu fico me perguntando, será mesmo que quando essa pandemia acabar, as pessoas elas vão se abraçar assim espontaneamente, sem ficar pensando, sem ter medo? Enfim, esperar, manter a cabeça fria e acreditar que eventualmente vai ficar tudo bem. E acho que a gente tem muito pra aprender com a Sarita, né? Porque quem mora fora, quem passa um tempo fora, assim, longe da família, acaba desenvolvendo estratégias pra manter esses laços, manter esses vínculos, mesmo não estando no mesmo país. Embora a gente esteja, né, na mesma cidade, no mesmo bairro, às vezes, a gente também não pode ver as pessoas. Então, acho que a Sarita vai por uma linha muito do que a gente tem tentado fazer, né? Que é tentado fazer chamada de vídeo, tentado ver as pessoas. Eu concordo muito com ela, assim, esse happy hour virtual, pra mim, é uma coisa que parece meio estranha. Acho muito legal quem tá tentando, né? Quem tá tentando fazer festa, quem tá tentando fazer happy hour. Acho muito legal, acho que é uma tentativa super válida, mas, enfim, pra mim não me sinto confortável nessa situação ainda. Vai saber, né? Quanto tempo a gente vai ficar nessa e talvez daqui pra frente isso seja mais comum, né? Que a gente faça esses happy hours, enfim, tudo por ferramentas de vídeo. Você também não curte muito, né, a ideia? É que eu acho que tem muito a ver com os nossos hábitos pré-pandemia também, né? Eu não era uma pessoa de ir pra balada, então não é porque veio o coronavírus que eu vou querer fazer uma balada em casa, apesar de eu estar sonhando com um karaokê, né? Mas... eu tenho vídeos que mostram o contrário, tá? Só pra deixar bem claro. Não, mas eu falo que o meu sonho é um karaokê que as minhas amigas se recusam a fazer, inclusive você, porque eu já falei várias vezes no grupo e ninguém me deu atenção. Mas eu gosto da ideia de tipo, vamos sentar e tomar sopa, tomar cerveja. Teve um dia ali nos primeiros dias que a gente reuniu com as nossas amigas também, eu tomei praticamente uma garrafa de vinho conversando com vocês. Então, o meu hábito seria esse, né? Tipo, a gente vai se encontrar, vai sentar, conversar, comer, beber e por aí vai. Não seria, tipo, exatamente uma festa. Mas eu tenho amigas que já fizeram festa e acharam legal, assim, gostaram da experiência também. Não sei, eu sou mais dessa vibe também. É que eu acho que o bar, ele tem uma parada de que você vai com... Aconteceu com a gente, né? Várias vezes. A gente vai com uma amiga, com amigos. E aí chegam outras pessoas, você conhece outras pessoas, tem uma atmosfera, assim, eu acho, que é o que tá me fazendo falta, sabe? Porque se a gente for parar pra pensar, a falta que a gente tá sentindo das nossas amigas não é o não poder falar com elas, é o poder falar com elas de outras formas. E aí o que eu sinto falta no bar é que a gente tá junto, né? A gente tá vivendo uma experiência juntos, a gente tá criando memórias juntos, a gente tá com, sei lá, chegando outras pessoas na mesa que uma conhece, outra não conhece, chama aí, sabe? Ouvindo outras histórias. Eu acho que pra mim, essa é a parada. Não é um isolamento no sentido de não poder conversar com as pessoas que eu amo. Porque eu posso conversar com as pessoas que eu amo. Não pessoalmente, mas eu posso conversar com as pessoas que eu amo. Mas falta esse, sabe? Esse paranauê, esse balacobaco que a gente tem nos lugares quando a gente sai, assim. E outra pessoa que a gente chamou para conversar com a gente hoje, ela vai falar um pouquinho sobre como tem sido essa rotina dela de falar com os amigos e de estar mais próximo, né, nesses tempos de coronavírus. Mas ela é uma pessoa também que tá vivendo uma situação um pouquinho diferente. Porque ela Atípica, é amiga de uma pessoa... basicamente. Porque ela é amiga de uma pessoa que está dentro do Big Brother Brasil. Então, tipo, isso deve ser muito louco, né? E aí Isso a gente chamou, então... Não, a pessoa que ela foi isolada, ela se isolou voluntariamente, né, num programa de TV, e se você parar pra pensar, hoje é o único programa, né, acho que da Globo, as outras emissoras eu nem sei, não vejo nada, assim. Mas eu acho que é o único programa de entretenimento que tá sendo feito ao vivo, né, nesse momento. Porque não tem jogo de futebol rolando, não tem... Agora que os programas estão sendo retomados, acho da Fátima e tal. Mas, tipo, cara, isso é realmente maluco. E daí é um exercício quase de metalinguística, né? Porque a gente tá isolado em casa vendo um programa de pessoas que estão isoladas numa casa. Isso é muito bizarro. Mas, enfim, chamamos Mac Nóbrega para falar... E a gente, eu tô super feliz porque ela é sensacional, eu adoro a Mac. E, fale, porque é muito legal. Eu tô muito empolgada. Eu tenho mantido contato frequente com os meus amigos para não enlouquecer. Porque, é importante a gente
conversar sobre o que tá acontecendo e também conversar sobre outras coisas, né? Pra não ficar bitolada no assunto que tá em todo lugar. Assim, é bom poder escapar disso também. Então, com certeza o contato online tem sido mais intenso pra mim, assim. Claro, tem gente que eu já conversava todo dia. A Carol, por exemplo, é uma pessoa que eu converso todo dia, o dia inteiro. Não importa se a gente tá junto ou separada, se a gente acabou de se ver ou não. Mas outros amigos que eu sabia, por exemplo, que eu ia encontrar no fim de semana, e aí durante a semana não conversava tanto, agora eu tô conversando mais porque eu sei que eu não vou encontrá-los, sabe? O contato online e até por vídeo é uma coisa que eu não fazia. Eu raramente não, eu nunca ligava de FaceTime pra alguém. Nunca. Até pro meu irmão e pra minha mãe, agora eu tô ligando de FaceTime pra ver a cara deles um pouco, sabe? Então, com certeza o contato online tá muito mais intenso nesse período. Eu acho que é meio notório que momentos de dificuldade e crises estreitam laços, né? E também cortam laços. Eu acho que são nesses momentos que você vê, eu acho que quem tá do seu lado, de fato, e do lado de quem você está, de quem você sente falta de verdade, de quem você não sente falta, e aí você talvez pense, realmente, essa amizade aqui já não tinha mais muito a ver. Então, são momentos de repensar as coisas, assim. Então, acho que total podem estreitar laços. Eu acho que, eu não, de jeito nenhum quero romantizar o que tá acontecendo, porque é uma coisa horrível o que tá acontecendo. Mas se a gente não conseguir tirar algumas coisas positivas dessa situação, a gente vai ficar todo mundo louco, sabe? Então, eu acho que as amizades mais intensas, digamos assim, é uma dessas coisas positivas que podem vir dessa crise que a gente tá vivendo. Eu não tenho a menor ideia de como se bota uma conversa com um amigo em dia depois de 3 meses nessa situação. Porque a minha amizade com a Manu, ela sempre foi muito de fases, assim. Tinha fase em que a gente tava muito grudada, tipo, se vendo direto, e fases em que a gente não se via por meses. E quando ela entrou no Big Brother, a gente tava numa dessas fases em que a gente não se via por meses. Então fazia muito tempo que eu não a via. Era tipo aquela amizade que você se encontra depois de muitos meses, sem se falar direito, e aí volta tudo, sabe? Então, o botar o papo em dia depois de 3 meses é uma coisa meio normal. Agora, botar o papo em dia depois de 3 meses, quando você a viu todos os dias e ela não te viu, e você sabe tudo que aconteceu na vida dela, e ela não sabe nada que aconteceu na sua, e ela vai sair e tem uma pandemia mundial rolando, eu não sei. Eu não sei porque eu não sei nem como começar a falar sobre o Big Brother, porque eu acho que é uma situação muito delicada, né? Porque você vai falar as coisas e você sabe das coisas, ela não, e o quanto ela quer saber de fato, ou é uma coisa que já passou e não vamos ficar revivendo, sabe? Ou, não sei, dá um medo de, tipo, inundar a pessoa de informações e ela ficar traumatizada pra sempre. Então, não sei a resposta. Veremos quando ela sair. Uma coisa que eu acho muito legal de todas as coisas que a Maki falou, acho que a gente tá meio no mesmo barco de tentando falar mais com os amigos, tentando dar atenção pra amigos que moram sozinhos e tudo mais. Mas uma coisa muito legal que ela fala em relação à amizade dela com a Manu é a história do tempo sem se falar, né? Essa é uma coisa que a gente já falou um pouco sobre isso lá no episódio de relacionamentos. E acho que vale muito, assim. A gente tem uma romantização da amizade de quando a gente vê essas séries, esses filmes de amigos, mesmo Friends, mesmo Sex and the City, mesmo, enfim, todos essas séries, essas ficções sobre amizade, que a amizade, para ela ser verdadeira, intensa e tal, ela tem que ter uma convivência muito constante. Amigos que moram juntos, amigos que trabalham juntos, amigos que estão juntos o tempo todo. E eu não sei se eu concordo muito com isso, assim, eu acho que a gente escolhe, né, as pessoas para estarem próximas a gente, não por essa convivência, sabe? E aí a gente acaba criando, às vezes, uma neura de que, eu não estou vendo fulano o bastante. Mas é o bastante que é confortável pra você, o bastante que você quer ver ele. Não ver porque tenho que ver, porque é meu amigo há trocentos anos e tudo mais, sabe? Então acho que tem muito isso, assim, quando a Maki fala que
que a amizade dela e da Manu é uma amizade de que tem épocas que elas se veem muito, tem épocas que elas passam 3 meses sem se ver. Eu me identifico, porque eu tenho várias amigas que são assim, e pra gente é confortável isso, sabe? Eu sei que elas estão ali, elas sabem que eu tô aqui, mas a gente não precisa disso, de amizade, crossroads, amigas para sempre, sabe? Não precisa jantar toda semana, não precisa contar todos os movimentos da vida, e tá tudo bem, sabe? Então também acho que tem a MAC traz um pouco disso, assim, dessa quebra do que é esperado de uma amizade, meio que como é com os romances, né? Com as princesas, com os romances que são perfeitos e tal. Acho que a amizade também não é assim. A amizade tem briga, tem perrengue, tem afastamento, tem momento que você não tá muito afim da pessoa. E tudo bem, faz parte, é um relacionamento, né? Eu tenho pavor de cobrança, né? Então, não tenho nem cobrança no meu relacionamento amoroso. Acho que não é o tipo de coisa que eu admito também numa relação de amizade, assim, de, por que que você não faz isso? Tipo, não, né? Eu acho que, sei lá, não percebo isso nas minhas amizades. Também acho que tem muito de fase, assim, né? A gente não é obrigado a ser amigo de alguém a vida inteira, né? Já falei isso no episódio de relacionamentos também. Lá vem eu com meu coração gelado. E também não acho que a gente precisa sustentar amizades que já não fazem mais sentido, assim. Acho que tudo é uma questão de fases e, sei lá, eu acho que é vida adulta, né? A gente não tem como ficar grudado o dia inteiro se telefonando, se falando, mandando bilhetinho uma pra outra. Não é mais, a vida já não é mais uma sala de aula faz muito tempo, né, pra gente. Então, acho super compreensivo, assim. E também acho legal acompanhar as fases, assim, da vida das minhas amigas. Tenho amigas, por exemplo, tenho um grupo no WhatsApp com 3 amigas, a Paula, a Sara e a Bruna, que são... A Paula morou comigo 2 anos, ela era uma das enfermeiras que eu comentei no episódio de saúde. A Sara estudava junto com a Paula e a gente também ficou muito amigas, e a Bruna era prima da Sara, então a gente também ficou amiga. E hoje as 3 moram em lugares diferentes. A Paula tá morando nos Estados Unidos, a Sara é enfermeira e é professora no interior do Pará, e a Bruna é fisioterapeuta em Joinville. E a gente troca ideia de vez em quando pelo WhatsApp, se acompanha no Instagram e tal. Mas assim, faz anos que a gente não se encontra pessoalmente, sabe? Acho que a última vez a Sara veio na minha casa quando eu tava fazendo jantar em casa, isso já deve ter uns 2 anos. E ainda assim a gente super se admira, a gente comemora muito as conquistas uma das outras, sabe? Todas elas já são mães também, então é aquela coisa delas compartilharem as experiências delas, perguntarem quando é que eu vou ter um filho, sabe? Mas é muito legal isso, assim. E é uma, sabe, é uma amizade muito bonita, assim, que se transformou com o tempo, que já não tem mais aquela proximidade da época da faculdade, quando a gente saía todo final de semana e tal, mas que ainda assim virou uma coisa muito legal, sabe? Eu tenho um pouco de problema com isso, assim, de melhores amigas, sabe? Eu tento, inclusive, desestimular isso nas minhas afilhadas sem muito sucesso. Mas eu acho que não tem isso de melhor. Acho que são fases, cara. Em cada fase a gente vai ter proximidade com uma pessoa, tem amizades mais longas, amizades que são pra vida inteira e que acompanharam todas essas fases, e tem outras que são momentâneas, e ali por 2, 3 meses você vai ter uma pessoa muito próxima, que vai estar próxima a você num período determinado da vida, e depois ela vai seguir a vida dela, e, sabe, vão ficar coisas legais daquele período, assim. Acho que, por isso que eu falo muito de romantização de amizade, sabe? Porque parece que todas as amizades, para darem certo, entre muitas aspas, elas precisam de convivência constante, você precisa saber do número do sapato, do tamanho do que a pessoa tá falando, de como tá o pai, de como tá a mãe. E às vezes não é, sabe? Às vezes não é isso. Tem uma outra coisa sobre amizade que eu percebi e aprendi nos últimos anos, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de pessoas, então eu tenho muitas pessoas próximas a mim, assim. Mas eu acho que eu aprendi um pouco a compartimentar, sabe? Entender que tem amigos que são amigos do trabalho, e a gente trabalha juntos em projetos, e a gente se dá muito bem, e a gente convive naquele período, e é muito legal, e a gente se diverte, a gente ri. Não significa que eu vou me aproximar da vida pessoal dessa pessoa, não significa que eu vou à festa de aniversário do filho, sabe? E tá tudo bem. Assim como tem amizades que são amizades eu vejo muito isso no universo da maternidade, assim, né? Muitas mães que se identificam com o momento umas das outras, elas acabam se transformando em amigas
às vezes para além da maternidade, às vezes apenas para esse suporte que só uma outra que está passando por esse momento entende. Isso é muito legal, sabe? É lidar com leveza, assim, não acho que você é coração gelado. Acho que é só uma questão de lidar com leveza com as amizades, ainda mais agora, sabe? Eu vejo muitas pessoas postando no Twitter, assim, é porque agora eu estou vendo quem se preocupa comigo de verdade. E não, cara, sabe? Acho que não é o momento de Nossa, cobrança, não é um momento de cobrança, não é um momento de a gente querer nada do outro, exatamente porque tá todo mundo vivendo uma pandemia, e aí cada um tá lidando com essa pandemia do jeito que dá, e tentando se aproximar das pessoas do jeito que dá, sabe? Então, sei lá. Falei várias coisas. Achei esse tema muito apaixonante, assim. Porque eu acho que tem muito de cobrança, tem muito de idealização, sabe? De idealização, principalmente, assim. Da gente achar que a amizade tem que ser de um determinado jeito. E não tem que ser, assim como o relacionamento não tem que ser, sabe? sim, claro. Acho que tem um aspecto canceriano também, né? De serem as pessoas que querem estar sempre muito perto, que precisam dessas demonstrações de amor, assim. Eu já não sou exatamente esse tipo de pessoa, né? E também vejo de uma forma muito prática, assim. Uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, assim, é pessoas que são tipo, que têm amigos da vida inteira, assim, desde criancinha, sabe? Porque as minhas amigas mais antigas, que são a Cat e a Serena, nós somos amigas desde os 15 anos, mais ou menos, assim. Eu acho que os 15 anos são a idade que, ok, a partir daqui eu consigo já entender mais ou menos quem eu sou, né? E quem são as pessoas que vão acabar seguindo comigo ao longo da vida, assim. Claro, e tem muitas amigas que a gente acabou se afastando não por rompimentos, não por nada demais, assim, mas eu acho muito, eu vejo, sabe, às vezes encontro, assim, de amigos, assim, no Instagram, somos amigos há 30 anos, estudamos na mesma escola, não sei o que, não sei o que, isso eu confesso que me dá um pouco de pânico, sabe, porque parece que a vida dessa pessoa sempre foi tão restrita. Eu não sei Não se é sei se faz restrita. sentido isso. Não, eu acho que faz sentido, mas eu não sei se é restrita. Eu acho que quando meus pais se mudaram muito, né? E consequentemente eu também. Então eu não tenho nenhuma amizade de escola. Assim, até a oitava série eu não tenho nenhuma pessoa próxima a mim. Tive muitas, em todas as cidades que a gente morou, eu tive gangues, assim, sabe? Grupinhos de amigos que foram muito próximos e dessa mesma forma como você falou, assim, a gente se acompanha no Instagram, a gente se dá parabéns no aniversário e tal. E ali, a partir do ensino médio, é que as amizades mais antigas que eu tenho se formaram por essa proximidade não ideológica, mas quase isso, assim, sabe? De pessoas com as quais você se identifica. E não é se identifica pelo jeito que se veste ou sei lá, pelo que vai votar. Mas é se identifica de gostar da pessoa mesmo, de gostar da companhia da pessoa, de gostar de conversar com a pessoa. Então eu também acho meio estranho isso, de ter amigos de colégio, assim. Mas, sei lá, acho que talvez funcione para algumas pessoas, pessoas que nunca se mudaram. Acho que eu e você somos um pouco diferentes nesse sentido, porque a gente morou em várias cidades também, a gente conhece pessoas de vários lugares, então não acho estranho, acho só que para mim não é convencional, assim. É bem louco, né? E sobre rompimento de amizade, você já terminou uma amizade, Marina? Então, já, assim, tudo que você tem de leveza, eu tenho do contrário, né? Mas tudo bem. Eu tive uma situação na minha, sei lá, adolescência. Acho que não é adolescência, eu tinha uns 18, 19, 20 anos, sei lá. De uma pessoa que foi muito próxima a mim, de duas pessoas que foram muito próximas a mim. E, assim, próximas dessas de friends, de, sabe, a gente se vê todo dia, de dormir na casa um do outro sempre, de estar muito perto sempre. E chegou um determinado momento que terapia é um beijo pra você. Eu me dei conta que essas pessoas não eram, não me faziam bem, no sentido de comparação, no sentido de entender que elas me jogavam muito mais pra baixo do que pra cima, sabe? Elas muito mais usavam do humor pra rir das minhas decisões do que apoiar as minhas decisões. E aí eu fiz uma coisa bem adultinha pra época, que foi chamar essas duas pessoas numa sala e falar, olha, gente, muito legal, foi bom enquanto durou, as melhores lembranças desse período da minha vida serão com vocês, mas eu acho que a gente não deve mais se ver, não quero mais, enfim, ter essa convivência extrema, não tá me fazendo bem e eu queria só deixar isso claro para vocês não estranharem
o fato de eu me afastar, ou enfim. E foi isso. E aí teve choro, teve uma despedida. Hoje a gente também se acompanha de longe, sabe? Mas assim, aquele momento passou e me fez muito bem estar longe delas. E não acho que essas pessoas me faziam mal por desejo de fazer mal, sabe? Eu acho que era só o momento, era só o jeito de lidar, era só a maturidade, assim. E tenho lembranças ótimas, e tudo bem, sabe? E você já terminou alguma amizade? Não com conversa, que isso não tem o seu tipo, mas de terminar assim? Não, eu acho que não exatamente assim, de terminar, mas acho que, tipo, de só entender que, sei lá, de ir se afastando naturalmente e cada um seguir sua vida e tudo certo, assim, sabe? Não. Até porque eu acho que sempre fui muito sincera, assim, em relação, tipo, quando alguma coisa não tava batendo legal, sei lá, eu falo, né? Tipo, não gostei do que você falou e, sabe, mas eu também não tenho muitos problemas relacionados a isso, assim. Eu sei lá, acho que eu construí uma rede de amigos que eu olho pra essas pessoas e eu sei que eu posso contar com elas, eu as admiro pela inteligência, pela forma com que elas lidam com o mundo, pela coragem, sabe? Então, por N coisas, eu quero essas pessoas perto de mim, assim. Pelo humor, né? Muitas vezes também. Isso é muito bom, né? Olhar pra nossa rede e entender que você tá cercado de pessoas que você admira, assim. Acho que essa é uma conquista, sabe? É um ponto que você pode olhar e sentir orgulho da sua trajetória, assim. E eu tenho muito isso com os meus amigos. Acho que nesse momento de corona, mais ainda. O afastamento também dá um pouco dessa dimensão, assim, né? A gente tem amigos que estão passando por situações muito difíceis, amigos que estão vivendo momentos decisivos, que estão passando por N situações e que estão próximos e que estão perto e que a gente se preocupa e que a gente acorda e tipo, eu quero falar com essa pessoa. E isso é uma coisa muito, muito boa, assim, uma sensação muito boa. Concordo com esse mocinho aí de Harvard que fez essa pesquisa. Super, né? E é muito bom que nesse momento a gente esteja usando a tecnologia com esse foco, né? Porque a gente sempre fica lá, porque as redes sociais, porque eu sabe que eu sou uma pessoa meio contra esse discurso, porque eu sempre tento olhar para as coisas com um viés mais otimista, assim. E eu acho sensacional, sabe? Que nesse momento em que a gente tá tudo aqui em casa, sozinhos, ou com os seus mozões, ou com os seus pais, sei lá com quais pessoas você vive, mas que é sensacional que nesse momento a gente tem tecnologia pra gente poder conversar com as pessoas sem esperar muito tempo. Pensa se fosse ainda em época de carta, em época, sabe? E como ia ser, né? Tipo, peraí, Marina, eu vou te mandar uma carta, tu vai receber daqui, sei lá, 4, 5 dias, e daí você me responde, e a gente, meu Deus, a quarentena acho que ia durar muito mais, assim. Gente, eu não respondo mensagem de WhatsApp. Imagina a tragédia que seria com carta. Não ia dar certo. Pois é. Muito bem, que bom. Então usemos a tecnologia para estar próximas das pessoas, né? Isso, façam chamadas com seus amigos, falem que vocês estão com saudade, marquem baladas se vocês quiserem, marquem karaokês também, por que não, né? Ok, Larissa Guerra, vamos fazer o karaokê. Já entendi. Porque assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente tá falando isso já faz um mês, mais ou menos, né? E, cara, tudo nos leva a crer que vai demorar muito para que a gente possa, de fato, se encontrar, se abraçar, se esmagar loucamente. Então, enquanto isso, fiquem em casa, se vocês puderem, né? Quando saírem de casa, saiam com toda a responsabilidade do mundo e só para realmente resolver algo que é necessário, não é para ir passear, não é para ir se divertir. E, enfim, falem com seus amigos, digam que estão com saudades, né? Porque a gente também tá com saudades. Tô com saudade, amiga. Eu também. Chegando então ao nosso momento na nossa mesa de bar à distância. Triste, cara. Primeiro, eu quero agradecer as mulheres maravilhosas, incríveis, que super toparam divulgar os seus trabalhos lá nos nossos stories, no @donasdapetoda, no Instagram. Várias já mandaram seus vídeos e acho super justo que a gente continue, né, Marina, nessa pegada. Então, você, mulher empreendedora que está nos ouvindo,
faça um vídeo de até 15 segundos falando sobre o seu trabalho, se você tá fazendo entrega, se você tá atendendo em um lugar, o que você faz, e manda lá no donasdapetoda@gmail.com esse videozinho de até 15 segundos com o seu arroba para que a gente possa divulgar o seu trabalho e aumentar essa rede aí de contatos e de relacionamentos. Isso aí, teve bastante gente que mandou, a gente ficou bem feliz, então mande lá se você está atendendo pela internet, se você tem um serviço, está atendendo online, se você envia seus produtos, mesmo que seja regional, só diz qual é a região e a gente vai fazer lá um grande catálogo de mulheres empreendedoras para que sempre que a gente vá comprar alguma coisa, a gente possa consultar lá e ver se não tem uma mina que tá fazendo aquilo que a gente precisa, né? E a sua mesa de bar, Larissa Guerra, o que você indica essa semana? Eu quero indicar o especial de quarentena da Laurinha Lero com o Marcelinho, do Marcelinho Lendo Contos Eróticos e o Eric, que na verdade já foi publicado na semana passada, eu ouvi semana passada, mas eu esqueci de dar essa dica, então eu vou aproveitar. E essa semana eu não vi nada específico, assim, falei já, tô um pouco cansada de séries, vocês me indicaram coisas, você, Marina, e a Larissa também, mas eu realmente não consegui ver nada esse final de semana. Eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo, então eu tô meio fissurada neles e estou me dedicando somente a eles nesse momento. Mas não quero falar quais são os livros ainda. E eu quero falar sobre... eu quero indicar um ensaio do Domenico De Masi, que foi publicado, acho que no New York Times, mas que tá disponível na Folha de São Paulo. Ele tá na Itália, né? Tá em quarentena na Itália, então é muito interessante o que ele fala, assim, tanto de aspectos econômicos, como de comportamento humano, de economia. Acho que tem muito a ver com o nosso episódio de economia. Acho que logo eu vou querer fazer uma parte 2 dele, porque acho que tem mais pontos que a gente vai precisar falar logo. Mas eu gosto muito de uma frase específica que ele fala, que a gente tá preso em um limbo entre o pesar e a esperança, e no qual a gente tem que aprender que a peste pode vir. Ele usa inclusive o livro A Peste, do Albert Camus, mas ele fala que a peste pode vir e ir embora sem que o coração do homem seja modificado, pra lembrar que, tipo, por mais que a gente tá nesse momento de achar que as mudanças virão, a gente não pode só ficar achando, né? A gente tem que começar a mudar de fato, porque senão vai passar a pandemia e o capitalismo vai ressurgir ainda mais forte, as desigualdades vão se ampliar, a gente vai ficar mais triste também. Então acho fundamental a gente parar pra pensar sobre isso nesses momentos. E tem um post da Jana Rosa que ela publicou há alguns dias, que eu acho que fica como uma dica para você que mora numa vizinhança, prédio, condomínio, alguma coisa assim, que não é o meu caso, mas eu achei lindo que ela falou que ela adotou umas avós agora durante a quarentena e ela faz as compras deles. É muito bonitinho, assim, sabe? Ela falando que uma nova vovó escolheu ela pra ir ao supermercado e aí ela deixa bolachinhas no carrinho pra comprar exatamente as que ela gosta, assim. Acho que é um baita exemplo também, né? Super, super exemplo, sim. Tem bastante gente que tá ajudando pessoas mais velhas e acho isso muito legal. Isso me dá um pouco de esperança na humanidade, vai. Vou deixar isso claro. Vamos lá, as minhas indicações. Eu vou indicar um Instagram do Felipe Morosini. Ele é um artista plástico, ele tem feito fotos ele mora em São Paulo, e ele tem feito fotos muito interessantes do comportamento da vizinhança no período de corona. Então, eu acho bem interessante olhar para as fotos dele e entender o que as pessoas estão vivendo nesse momento. Outra indicação que tem a ver com o tema de amizade é vocês ouvirem uma música que é do disco do Emicida, que é demais, que fala... O começo da música é: ser mano igual Gil e Caetano é pra poucos nesse mundo. Então é isso, né? Fala muito sobre amizade, sobre o papel da amizade. Uma música que eu gosto muito. Também do Emicida, ele estreou podcasts. Então ele tem 3 episódios de um podcast que fala sobre os bastidores desse disco dele, do Amarelo, que é um disco que, enfim, já cansei de falar aqui porque eu já indiquei trocentas músicas, trocentas vezes, mas é um disco realmente muito especial. Eu gosto muito dele e o podcast é sensacional. Você entende muitas coisas nesse disco, e uma das coisas que ele fala num dos últimos trechos é que ele entende que com esse disco ele percebeu que a vida inteira dele foi uma jornada para chegar ao direito de ser doce. Então é extremamente emocionante, é uma delícia, é muito bom. E por fim, a série então, que a gente indicou pra Larissa e ela não viu ainda,
mas é uma série de Vem Uma Sentada, assim, uma minissérie de 4 episódios que chama Nada Ortodoxa. É uma história de uma menina judia que foge da sua família, da sua comunidade em Nova York e vai a Berlim para tentar recomeçar e entender o que é a fé dela e o que é apenas o que a comunidade exige, assim. É bem interessante, eu vi numa sentada, assim, são 4 episódios de uns 40 minutos, e é muito, muito, muito interessante, vale bastante a pena. Eu lembrei, inclusive, de um livro que você já indicou aqui e eu não li, mas tá na minha lista, que é O Menino da Montanha. Acho que tem umas similaridades eu adoro aí. esse livro. Acho que tem umas similaridades aí, quero ler pra entender. E aí, vamos pra nossa novidade da semana? Bora! Então, a gente estava conversando e chegamos à conclusão de que tem muitos sentimentos comuns às pessoas que estão próximas a gente nesse período de quarentena e a gente queria conversar um pouco mais sobre eles. E aí, por isso, a partir dessa semana, por 4 semanas, a gente vai ter um episódio extra de Donas da Porra toda quinta-feira, sobre alguns desses sentimentos. Sempre com convidadas, com especialistas, pra gente falar um pouquinho das sensações que permeiam essa quarentena. Vão ser episódios bem curtinhos, só pra acompanhar vocês e pra que vocês entendam que vocês não estão sozinhas em vários desses sentimentos. Não é mesmo, Larissa Guerra? Qual vai ser o primeiro? A gente vai falar sobre medo. Já que ela rindo de nervoso, né? Já estamos com medo, inclusive, desse episódio. Mas ele vai sair na quinta-feira, então, em todas as plataformas onde a gente tá. É isso, então, gente. Cuidem-se, né? Fiquem em casa. E sair do isolamento não significa que o coronavírus acabou no mundo, então por mais que aqui em Santa Catarina algumas atividades já estejam sendo retomadas, é muito, muito, muito importante que a gente tenha todo o cuidado do mundo quando sai de casa. Agora aqui em Blumenau também é obrigatório o uso de máscara, então vamos ter atenção, vamos ter cuidado, né? É por nós, é pelas pessoas que a gente ama, pela nossa comunidade, então é pelos profissionais de saúde, então é muito, muito, muito importante. E continuem buscando fontes confiáveis, né? Aqui em casa servimos ao Átila, então cuidem-se, por favor, cuidem-se, fiquem seguras, tá? Um beijo e até a próxima. Um beijo.